agradecendo a presença de todos e todas e convidando aqui para compor a mesa a professora Eunice Abascal, representando o nosso coordenador de pós-graduação, professor Luiz Guilherme Rivera de Castro, e a professora convidada dessa noite, a professora Tereza Craveiro, a quem a gente agradece. Essa é uma atividade, é uma aula aberta que nós chamamos do nosso mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo. E nós aproveitamos a passagem da professora Tereza Craveiro aqui em São Paulo para nos brindar aí com a fala dela, que ela é uma pessoa muito ativa na área de urbanismo em Lisboa. Eu queria falar rapidamente, ela tem um currículo super extenso, mas queria agradecer a presença da professora Tereza aqui e, mais uma vez, dizer que a parceria com ela é uma parceria de longa data. Daqui a pouco eu vou ler o currículo dela. Vou passar a primeira palavra para a professora Eunice para falar aí em nome da pós-graduação. Boa noite a todos, todas. É uma honra estar aqui abrindo esse evento, cumprimentar a professora Angélica, a professora Tereza Craveiro. Dizer que a professora Craveiro, ela é não só uma grande especialista em planejamento, mas é nossa parceira histórica, né? O programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo tem uma parceria de longos anos, né, com alguns professores vindos de Lisboa, das melhores universidades que temos lá. E há muitos anos nós fazemos eventos conjuntos com eles, o que muito enriquece a nossa pós-graduação. E tenho certeza que essa palestra será muito bem-vinda, porque os desafios de planejar o espaço, né, de uma forma produzida, induzida, né, são de todos os lugares, de todas as escalas, de todas as cidades hoje. Então, professora Tereza Craveiro, muito obrigada pela sua presença e uma boa palestra. Queria, antes de passar a palavra, Tereza, eu queria falar o seguinte. A gente falou da parceria histórica, né? O programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, ele foi aprovado na CAPES em 2000, né, Luiz Geraldo? E quando ele foi aprovado na CAPES, imediatamente nós fizemos uma parceria com o Instituto Superior Técnico de Lisboa e com a Universidade Lusófona, que a professora Tereza Craveiro é professora lá. E foi uma parceria que envolvia a professora Tereza Craveiro, o falecido professor Manuel Leal da Costa Lobo e o professor Fernando Nunes da Silva. E essa parceria, ela também foi motivo de, inclusive, na primeira avaliação que nós tivemos da CAPES, em 2, 3 anos depois, nós já conseguimos a nota 4. Então, a gente só tem a agradecer a essa parceria de longa data. E, a partir também dessa parceria, o professor José Geraldo, que está aqui, ele escreveu um livro que, inclusive, no dia da aula magna do programa, nós distribuímos alguns exemplares, que foi um livro premiado pela Amparc, que é o Urbanismo de Colinas, que é um livro que tem vários professores que têm capítulos, inclusive vocês, né, a professora Gilda, acho que a Nádia, era um grupo, Rig, vários professores, e é um livro que é uma referência na área do urbanismo, da história do urbanismo entre cidades brasileiras e portuguesas, e o entendimento do processo de urbanização destas cidades. Então, eu acho que a gente tem uma construção muito grande. Esse evento não seria possível se a gente não tivesse tido apoio da CAPES ProEx, que é o nosso programa de excelência. Eu queria agradecer a Comissão ProEx, que apoiou também o programa, agradecer o professor Abílio, o professor Perrone, o professor Caldana, a professora Gilda e o professor Renato, que hoje dão aula para as turmas de mestrado e doutorado, que trouxeram os nossos alunos para a aula aberta. Tereza é geógrafa, contando aqui, ela tem mestrado em planejamento urbano e regional, é uma especialista nessa área,
foi diretora de planejamento estratégico da Prefeitura, vou falar Prefeitura porque lá é Câmara Municipal, de Lisboa, por muitos anos, acho que mais de 20 anos, responsável pelo Plano Estratégico de Lisboa em várias versões. Depois trabalhou na área de habitação e de saúde, também na Câmara Municipal de Lisboa. Coordenou, foi presidente do programa BIP-ZIP, que é um programa muito importante de um processo de planejamento de baixo para cima, que envolve demandas da população. E foi vereadora, lá eles chamam de deputada, deputada municipal, lá aqui é vereador, eleita, e com isso lutou pelas questões do urbanismo na cidade. Então é um prazer tê-la aqui, sempre temos muito a aprender com a sua experiência em Lisboa. Muito obrigada, Tereza. Nós vamos assistir agora. Boa noite a todas e todos. O Brasil mima-me sempre muito e, portanto, quero agradecer esse mimo, porque é a vossa maneira de ser e de estar. Portanto, eu não sou arquiteta, mas sempre trabalhei com arquitetos, da Universidade por opção, onde era monitora, para ser do primeiro grupo de geógrafos a trabalhar num grande ateliê de arquitetura que tinha 150 pessoas e que depois, mais tarde, vem a fechar, e nessa altura, por opção política, podia ir para a estatística, mas quis ir para as prefeituras, e também a categoria de geógrafo abriu-se na função pública por causa de eu ter entrado para a Câmara de Sintra, depois Câmara da Amadora e depois conquistei Lisboa, ou seja, vim dos subúrbios para Lisboa, mas de qualquer modo foi muito importante também para dominar o que são as problemáticas dos subúrbios. O que vos trago hoje aqui, no fundo, já tenho vindo aqui com alguma desta narrativa, mas acima de tudo trago-vos uma perplexidade. Eu vou passar e vou-vos convidar a viajar a Lisboa, viajar ao sucesso de Lisboa, mas àquilo que neste momento em cima da mesa está como os paradoxos de uma cidade que teve sucesso, mas que estamos com problemas e alguns que me parecem graves na Lisboa em metamorfose. Mas, no fundo, dizer-vos que a questão para nós temos uma Associação Portuguesa de Urbanistas em Portugal, onde há geógrafos, arquitetos, engenheiros e economistas, desde que tenham coordenado trabalhos. É a condição. Portanto, eu também vos convidava a poderem sair ao site da Associação Portuguesa de Urbanistas. Nós temos uma publicação. A primeira que existe em papel eu trouxe para vocês verem, mas os outros números estão todos, e onde escrevemos e onde, no fundo, nos inquietamos com a profissão de urbanista. A lusófona foi a primeira licenciatura de urbanismo em Portugal. Eu, por acaso, andei numa que se tentou constituir com o professor Nuno Portas, mas depois havia também a questão do professor Manuel Costa Lobo, considerava que era sempre uma pós-graduação, e, portanto, acabámos esse mesmo grupo para ir fazer o primeiro mestrado em planeamento regional e urbano em Portugal, com 4 universidades. O professor Costa Lobo introduziu economia, introduziu a arquitetura, paisagismo e também o técnico, engenharia, durante 2 anos letivos e 2 anos depois para fazer a tese, 4 anos com 4 universidades. Hoje é mais ligeiro, mas também eu percebo, para ser a primeira experiência tinha que ser pesada, tudo sempre como desbravamos, os bandeirantes no fundo têm sempre esse problema. Passávamos agora a Lisboa e vocês iam fazer uma visita comigo, muitos de vocês conhecem Lisboa, mas depois é mais na parte final que vos vou pôr os problemas que neste momento se debatem, politicamente e tecnicamente, e que neste momento não sabemos ainda os caminhos que vamos percorrer. A experiência de deputada municipal, nós temos 2 órgãos, temos a Prefeitura, que é a Câmara, são vereadores, e a Assembleia, o Deliberativo, que é, no fundo, onde são os deputados. Estive 4 anos, o que me deu para mim uma experiência que foi muito mais interessante estar na Prefeitura de Lisboa 30 anos como técnica a assessorar prefeitos do que estar como política, porque política
Podíamos recomendar, podíamos dizer que não estava bem, mas muitas coisas ficavam na mesma pela própria Câmara e Prefeitura. Enquanto que um técnico, a assessorar, principalmente um prefeito, de que eu fiz 6 anos, que foi depois Presidente da República, o Jorge Sampaio, foi de facto um momento único e um momento que ainda hoje Lisboa deve muito a esse sucesso e esse estar no mapa e estar hoje na grande projeção até internacional deve a esse período que trabalhámos em planeamento estratégico. Eu vou passar para ali. Referenciar uma situação. Há um livro que eu conheço e conheço até bem alguns autores sobre a questão do pensamento único ligado ao planeamento estratégico no tempo que Barcelona e depois algumas cidades tiveram planos estratégicos e que consideravam na altura, aqui no Brasil, que o planeamento estratégico era um planeamento desinserido do urbanismo. Lisboa não teve isso. Como vou mostrar, Lisboa fez o seu planeamento estratégico articulado. É um caso inovador. Ao mesmo tempo, 3 pessoas, eu estava nos planos e projetos, porque nós temos planos de pormenor ou plano de detalhe que vocês não têm, e havia um plano estratégico e um plano diretor altamente articulados durante 4 anos, as 3 pessoas. Portanto, a questão de Lisboa no fundo, não se dissocia do urbanismo, o que vem provar é que o urbanismo precisa de uma estratégia. Tal e qual, como vos vou mostrar, que quando nós estivemos em Lisboa e recebemos o Conselho Europeu dos Urbanistas, eles vieram rever a nova Carta de Atenas e dizem isso. Dizem que é fundamental haver estratégia, porque senão há projetos e os projetos soltos e casuísticos não dão com certeza a visão da cidade. Portanto, também era esta a tese e a certeza que vos gostava de partilhar convosco, sempre que as prefeituras não têm uma visão global do que pretendem, em que será preparada a tomada de decisão por nós todos que somos urbanistas, de facto o casuísmo não leva com certeza a situações, quando muito, particulares de alguma qualificação, mas não leva à globalização da intervenção. Portanto, para nós é claro, como urbanistas em Portugal, que é preciso trabalhar em estratégia e que nem sempre os planos diretores trazem efetivamente a estratégia, porque o que trazem é o enquadramento urbanístico da construção. E, portanto, é preciso, de facto, ter, primeiro de tudo, uma estratégia concertada com os parceiros, com a população e com os stakeholders. E depois passamos, então, aos vários instrumentos que vão levar à prática as políticas para a cidade. Então, nós íamos viajar pela cidade, mas, portanto, esta primeira explanação que vos quis colocar, até para sabermos o que somos, e é quase uma declaração minha de voto, continuo a achar que é mau não haver planejamento estratégico, exatamente Lisboa está neste momento com problemas graves a partir de 2015 porque não avaliou as políticas e o planejamento estratégico veio a desocupar o lugar que tinha até aí. Porquê? Porque havia vereadores que eram arquitetos e achavam que a estratégia sou eu. E, portanto, a partir daí deixou de haver uma equipa técnica que avaliasse as políticas e que fizesse o monitoramento das mesmas e já vamos ver as consequências disso. Portanto, o Conselho Europeu de Urbanistas, quando fez a revisão da Carta de Atenas, que trouxe a questão da plurifuncionalidade, ou seja, o combate à monofuncionalidade que a primeira carta tinha ligado ao modernismo, vem dizer que o planeamento estratégico do território e o urbanismo são indispensáveis para garantir o desenvolvimento sustentável, que é hoje o nosso grande desafio, até pelas alterações climáticas, até pela nova revisitação da ecologia. Portanto, o desenvolvimento sustentável não é só o relatório Brundtland, é hoje operacionalizar aquilo que também é um desafio. É uma cidade coesa, resiliente e, acima de tudo, saudável. São hoje 3 abordagens que os urbanistas também são chamados na questão da agenda europeia, que é como eu fazer para ser uma cidade saudável. E eu trabalhei no último plano que eu fiz, foi um plano de desenvolvimento da saúde com a Escola Nacional de Saúde Pública, com enfermeiros e com médicos, que me ensinaram imenso no urbanismo, já falaremos, como de facto a cidade e os projetos de arquitetura, design e de urbanismo podem provocar de facto melhorias significativas também na saúde, para ser a prevenção da doença e não só a promoção, só estarmos na questão da doença. Mas pronto, chegaremos lá. Só para aqueles que, no fundo, não sabem, o planeamento estratégico ele vem de origem militar, mas começa a ser introduzido na década de 70, 80 e vem para Barcelona em 82 e Portugal, Lisboa, em 1990. Mas nós, quando apresentamos, vocês veem que tem
Plano Estratégico em 92, PDM em 94 e planos e projetos prioritários feitos logo ao mesmo tempo. Portanto, no fundo não se aplicava a metodologia que o Nuno Portas criticava e bem, que é planos em cascata. Primeiro temos que fazer o plano estratégico, depois fazemos o plano diretor, depois fazemos os planos e projetos. Não. Fazemos tudo ao mesmo tempo e é possível, desde que seja articulado pelos coordenadores. E eu coloquei-me deliberadamente nos planos e projetos prioritários porque queria dar credibilidade ao planeamento, mostrar às populações e às freguesias, que são os vossos distritos, que o planejamento tem a ver com o cotidiano das populações. É fundamental e as populações entendem quando nós discutimos que tem a ver com o seu cotidiano. E quanto mais os planos forem construídos ou discutidos com as populações, mais elas são elas próprias às vezes a apresentar os planos. Eu trabalhei na reconversão de um assentamento irregular, ainda antes de estar na Prefeitura de Lisboa, e aquilo que me agradava na parte final eram as populações que apresentavam o plano quando iam estrangeiros visitar ou quando iam alunos, e não éramos já nós, porque eles tinham absorvido e tinham acima de tudo voltado àquilo que era as suas raízes do tempo rural. Já não construíam em leite cheia, já não construíam em zonas de deslizamento, porque eles sabiam quando estavam nas aldeias que não podiam construir aí. Estavam a construir na volta da cidade. Porquê? Porque no fundo não tinham casas, tinham vindo para junto da cidade, não conseguiram ficar, foram para os subúrbios, é um pouco um processo como vocês têm de assentamento irregular, e construíram onde o solo era mais barato, não é invasão, compraram. O certo é que não podiam construir em algumas áreas e era muito interessante ver os próprios que dizer vamos fazer aqui tornar alguns lotes mais pequenos na zona que não tem problemáticas para de facto tirarmos as casas onde há o leite cheia. E eu acho que isso é aquilo que mais nos agrada e é aquilo que é o nosso objetivo, é quando a própria população mostra que sabe ser urbanista e que sabe trabalhar com o sistema ecológico. E, portanto, também dizer-vos que é possível e isso é o desejável. Ora, isto agora leva à questão daquilo que eu há bocado disse. Mesmo uma visão estratégica, de um projeto também tem que ter uma visão estratégica. Eu não faço o projeto porque sim, ou porque é estético, ou porque como equipa gosto. A que serve o projeto quando eu estou a intervir, quer ele seja social, se é para a coesão socio-territorial ou para o territorial. Por exemplo, acompanhámos em determinada altura equipamentos de proximidade de escolas, para fazer uma carta dos equipamentos de proximidade. Percebemos que em alguns bairros era fundamental haver uma biblioteca, mas a biblioteca não devia de ir para dentro da escola, ela ficava na entrada para poder funcionar à tarde e à noite para a população em redor. Ou seja, num aproveitamento que eu tinha visto isso na Suíça, e a Suíça é rica. Tinha visto que as bibliotecas, em algumas zonas, não ficam, elas funcionam também para a comunidade. E, portanto, desafiámos os arquitetos a pensar a biblioteca com esta situação exterior e não propriamente no interior. Isto é um exemplo de estratégia num projeto, que é o projeto não ficar ensimismado para aquilo que é o primeiro objetivo, mas também servir na comunidade. Portanto, vou dando estes exemplos para perceberem como às vezes são coisas tão óbvias, mas são coisas que são difíceis, não foram fáceis os arquitetos depois dizerem, mas eu não tinha pensado assim o projeto. Pronto, não tinha pensado, mas o certo é que era uma zona deprimida, com assimetrias socio-urbanísticas e precisávamos da biblioteca também a funcionar. E claro, as parcerias são sempre fundamentais. Pensar que se faz tudo a nível do Estado ou pela Prefeitura, normalmente é um caminho para os elementos não serem apropriados. Portanto, há de facto uma discussão a fazer sempre nestas questões. Para que é que nós trabalhamos? Trabalhamos, e vocês veem que claramente é claro para nós na Europa que a questão da habitação tem outras matérias, a comunidade, a cultura, o bem-estar ambiental e também a assistência médica. Ou seja, é muito vastas os vários vetores que temos de trabalhar e que temos também de trabalhar com indicadores para estes vetores. Perceber se um projeto ou um plano vem responder a que vetores naquela área onde nós temos a montante uma análise das assimetrias existentes ou consolidamos a qualidade de vida. Ora, eu depois vamos então visitar Lisboa, é só o princípio para, no fundo, porque sendo arquitetos eu acho fundamental esta sistematização de projetos. Temos sempre por pensar, quando estamos a trabalhar em estratégia numa cidade, ou num bairro, ou num distrito, se os projetos são estruturantes, se os projetos são complementares à estrutura, ou necessários ou demonstração.
por vezes são demonstração para exemplificar exatamente às populações ou aos políticos que aquela zona é possível ser transformada, e fazemos o projeto ainda antes do plano estar terminado. Aconteceu-nos isso em algumas zonas da cidade, em que os arquitetos lhes foi solicitado que pensassem em projetos antes do plano ainda de urbanização ou de pormenor poder estar fechado. Isso foi muito importante para começar a dar a grande qualidade que hoje, quando vocês visitam a cidade de Lisboa, em algumas zonas tem. Ora, e aqui é apenas aquilo que eu falava há bocado, que é, eu quando começo a trabalhar em estratégia, eu não vou trabalhar logo no criar alternativas, eu vou passar ao contrário, eu identifico oportunidades. Nós passámos das zonas críticas da cidade em 90, ou as zonas que precisavam de projetos de qualificação, e isso eram para nós as nossas áreas de oportunidade. E simultaneamente começámos a articular decisões, a envolver logo os atores, a recolher a informação, promover a comunicação, e depois é que vêm as alternativas. Isto é uma parte de um livro importante que é do Güell, de Barcelona, sobre planejamento estratégico, que nós trabalhámos. Barcelona vinha trabalhar com Lisboa e nós trabalhávamos também na altura com Barcelona. Bem, chegamos agora então à área metropolitana de Lisboa. Ela tem, portanto, 18 municípios. A Lisboa tem 19% da população da área metropolitana de Lisboa e tem, de facto, ainda muitas sedes de empresas nacionais, o emprego nacional e o PIB nacional, apesar de ele estar a descer. E a pandemia trouxe-nos mais elementos agora de perplexidade e de grandes mudanças que neste momento ainda estamos a avaliar e que depois eu mostrarei no final na cidade e até em Portugal. Portanto, Lisboa perdeu população, neste último censo de 2011 ainda está a ser analisado, mas de qualquer maneira percebe-se que ganhou com migrações de imigrantes estrangeiros. E isto depois nós vamos ver, principalmente que vêm trabalhar brasileiros, cabo-verdianos, nepaleses. Vamos falar nisso, porque isso também neste momento é um grande problema que estamos a ter no centro, que são cortiços. Pela primeira vez temos problemas graves no centro histórico ligado a essas migrações. Portanto, é um problema que depois é o jogo do empurro entre o Governo e a Prefeitura. A região metropolitana de Lisboa está muito próxima e, portanto, é muito interessante. Isto foi um fator muito importante para o turismo que se desenvolveu para a atratividade da cidade. Eu, no mesmo dia, posso ir à zona atlântica, que é a zona de Erceira e Sintra, e no mesmo dia posso ir à Rábida, que é o Mediterrâneo, com o calcário e com o garrigue francês. Portanto, ou seja, esta atratividade vai levar em que Lisboa, durante 4 anos, ganha os prémios do melhor destino de fim de semana. Porque, de facto, num fim de semana... E mais, há 30 anos nós que dizíamos isto, ainda não havia ónibus para poder fazer estes circuitos, ir à Rábida no fim de semana ou ir ao outro lado. Hoje em dia há. Portanto, hoje em dia podem tomar um moscatel na margem sul e ir à zona, de facto, do nosso Mediterrâneo, mas podem simultaneamente ir comer pastéis da Periquita à Sintra e ir a ver o mar Atlântico e forte na Erceira. Portanto, isto leva a que há, de facto, uma atratividade do turismo e vamos ver as consequências disso, porque esta descoberta fez-se e principalmente na última década, foi a década da grande descoberta de jovens e toda uma forma de turismo. Diga. Bem, agora só passando en passant, vocês veem que em 92 as nossas debilidades eram condições de habitat, porque tínhamos favelas, tínhamos invasão, foram feitos depois, quando entramos na União Europeia, muito de se lerem artigos de jornais na altura, sentia-se que tinha-se vergonha de ter favelas. Como é que um país entrou na União Europeia e tem favelas? E há um programa do Governo, nessa altura, para fazer o programa da erradicação das barracas, e constrói-se em força e desaparecem as barracas que estão agora a surgir, lamentavelmente, mas isso já vamos. Nós chamamos barracas, o que vocês chamam favelas, não é o assentamento irregular. Para nós, assentamento irregular são os clandestinos ou áreas de gênese ilegal onde se compra o terreno, faz-se a casa de uma forma ilegal. E tínhamos a decadência do sistema industrial, como todas as cidades da Europa, ou seja, estávamos nos anos 90 e tínhamos áreas obsoletas industriais. Eu ainda agora estive em Porto Alegre, no distrito criativo, que é no 4º distrito, e era exatamente o que nós temos, que é galpões e antigas fábricas completamente obsoletas a tentarem transformar-se com indústrias criativas e que nós tínhamos, e algumas até estão agora também a alterar-se para a habitação, no nosso caso, que é na zona oriental e Alcântara. E tínhamos uma terceirização desordenada, ou seja,
Descobrimos, por exemplo, nas Avenidas Novas, tínhamos no mesmo prédio consultórios e tínhamos no mesmo prédio residentes. Eu tinha feito um inquérito a esse bairro, com uma equipa, e tinha percebido o medo que as pessoas tinham em viver num prédio de mistura. O que é que nós fizemos no PDM 94? Pusemos uma regra muito clara. Os edifícios que têm consultórios, se desaparecer o consultório, tem que ser habitação. Só há mistos se forem entradas diferentes. E é uma das freguesias, que vocês são os vossos distritos, que cresceu a população neste momento no censo. Portanto, vejam como às vezes uma regra, que parece uma regra inócua, é uma regra que deu efeitos, que neste momento é um bairro mais residencial do que tinha terciário desordenado, tinha estacionamento por todo o lado e, no fundo, nós precisávamos de regrar. Nós não somos contra o terciário, mas o terciário é um prédio todo terciário, ou então tem que ter duas entradas. Claro que falha, se me perguntarem, mas ainda há porque a fiscalização falhou, porque alguns consultórios fecharam, até porque os médicos envelheceram e passaram para outros. Se houvesse uma boa fiscalização da Prefeitura, claro que não podia voltar a continuar consultório, mas isso aí é sempre uma situação que temos. Portanto, dar-vos o exemplo da terceirização desordenada, porque eu tinha ouvido relatos de pessoas que tinham medo. O prédio onde vivia era descontrolado, não se sabia quem ia ou quem entrava ou saía. As potencialidades que Lisboa tinha era aquela questão das condições naturais de património que identificámos e que já vos mostrei, que isso tem sido o grande sucesso de Lisboa. Os recursos humanos e científicos, temos um grande peso até de um cluster de biomedicina e da parte empresarial também, e por sua vez as funções centrais, discutia-se que funções é que deve ter a metrópole e que funções é que devem ter as outras prefeituras à volta. E o prefeito foi connosco, a algumas prefeituras à volta, sugerir funções para a volta para nós não termos em Lisboa. Não tinha sentido nós termos parques empresariais, não tínhamos já espaço. E então a Oeiras convidou e hoje tem parques empresariais. Portanto, é este princípio da subsidiariedade e o princípio da partilha intermunicipal, nós praticámos-la, que é Lisboa pode ter algumas funções de metrópole, mas não pode esgotar outras funções, porque nós queremos uma área metropolitana que tenha sustentabilidade e que tenha, acima de tudo, uma grande qualidade e que não haja apenas o centro e Lisboa com qualidade e o resto uma zona completamente... Portanto, isto implica políticos que vêm os documentos técnicos e dizem, eu topo isso, vamos para a frente e vamos discutir com todas as prefeituras. Claro que também algumas reagiam, diziam assim, mas Lisboa agora quer mandar em nós. Não, Lisboa não quer mandar, vem sugerir que possam fazer algumas matérias que complementam e que são, no fundo, aquilo que é o grande desafio hoje, que é a conectividade e as redes e o funcionamento intermunicipal, que é o grande desafio de Lisboa, que em Portugal ainda é um pouco difícil. Quando nós depois fizemos a visão estratégica da cidade, que eu coordenei, e já a própria visão estratégica, nós percebemos que já não era a acessibilidade, tinham-se lançado imensas vias, algumas com atrasos que vinham dos anos 60, em 90 estávamos a lançar algumas acessibilidades com atrasos, e eu lembro-me de ter dito ao prefeito, tinha ido lá fora, e a dizer, mas lá em Barcelona e até, eu penso que era em Boston, estão a enterrar vias. Ele disse-me, a Teresa tem projetos? Não. Então, vamos fazer o seguinte, faz estes projetos, como mais tarde os outros vindores vão fazer projetos de qualificação e então enterram e tudo mais. E eu costumava dizer aos alunos que eu aí aprendi que é, no fundo, aquilo que nós às vezes como técnicos não podemos dizer para fazer uma coisa quando nós não temos o projeto e levaria mais 5 anos ou 4 anos a ter um projeto quando havia projetos em carteira. Portanto, o que há é consciência que nós estamos a fazer projetos que podem não ser o melhor e que eles vão ficar e depois vão-se discutir e vão-se avaliar e pode haver mais tempo, mais tarde, toda uma nova comunidade e sociedade que vai exigir melhor qualificação. Portanto, também é preciso aqui, como eu dizia, nós trabalhamos com utopia realizável, não trabalhamos com utopia ampla. É o que eu posso fazer e quanto posso fazer e quanto custa. E, portanto, isto é fundamental para que as ações sejam ações que, de facto, tenham algum sucesso. E outra coisa que nós já tínhamos em 2002 era o despovoamento dos núcleos históricos, ou seja, havia muitos fogos ociosos, como vocês chamam, nós chamamos de fogos devolutos, vocês chamam ociosos aos alojamentos, e vocês vão ver um número brutal que nós ainda continuamos a ter. Na zona histórica, tínhamos carência de equipamentos de proximidade, que levou, por exemplo, a Prefeitura está neste momento a fazer 14 centros de saúde,
de um trabalho que nós coordenamos como equipa de estratégia, que é, agora a nossa estratégia é fazer equipamentos de proximidade, é no fundo trazer aos bairros também uma estratégia de qualidade, não é já projetar a cidade internacionalmente, é no fundo trazer o que for bom para o residente é que é bom para o turista, não é o contrário. Eu não vou trabalhar para o turista e depois o residente logo se vê, e este é que tem que ser o grande drama que nos últimos tempos atravessou Lisboa. As áreas obsoletas do sistema industrial que já não volta e a insuficiência, presença de atividades produtivas. O que são hoje as atividades produtivas numa cidade? Isto discute-se o que é, até na Europa, agora com a situação de guerra, discute-se o que é a reindustrialização da Europa. O que é que pode ser a reindustrialização da Europa? E, portanto, pode não ter já as áreas que tinham, mas há uma discussão a fazer nas cidades, quer dizer, e portanto, que tipo de empresas, que tipo de clusters é que vamos ter para a cidade ter os setores de trabalho e também não ficar completamente dependente, como ficou quando foi da pandemia, em que queríamos máscaras e não havia máscaras porque elas tinham que vir da China. Portanto, há toda uma situação em que se está a discutir, de facto, o que é hoje este setor. As potencialidades continuam a ser a questão patrimonial e natural, porque não muda. Os recursos humanos e científicos não mudam ainda bem e esta localização atlântica-mediterrânea que nós começámos por falar. E depois também a conectividade e inserção de redes supranacionais que nós fomos construir com a Europa e com, de facto, temos que responder quando recebemos dinheiros, como agora estamos a receber uma grande quantia de dinheiro negociada por causa da pandemia, nós temos linhas programáticas discutidas com a Europa que teve que aceitar que os dinheiros vão ser gastos com determinadas linhas e, portanto, há esses investimentos a fazer. Ora, o primeiro plano estratégico depois vai dar origem ao plano diretor, o de 94, traz uma cidade atrativa para viver e trabalhar, a questão das cidades ibéricas, o que é capital, o que é que são os equipamentos que a capital precisa, por exemplo, os que apareceram na Expo, quando vocês visitam a Expo, eles foram ligados a esta visão. Precisamos de um aquário, precisamos de várias matérias que eles sirvam para toda a metrópole, para toda a área metropolitana e não só para Lisboa. Portanto, no fundo, foi discutido que funções é que nós precisávamos colocar na capital de uma área metropolitana, que são de metrópole, e essas funções centrais que são necessárias. Há uma geógrafa, a Buju Garnier, que diz que quando não há funções de proximidade e centrais, eu não tenho uma cidade, tenho um facto urbano. Portanto, eu quando estou a trabalhar numa cidade ou bairros suburbanos, a obrigação que eu tenho que introduzir é, de facto, equipamentos que deem a qualificação de passar do facto urbano para o urbano. Portanto, isso é claro. Senão, podemos estar a construir habitação, podemos estar a construir um ou outro equipamento, mas não temos, e depois acabaremos nisso, o grande desafio da cidade de 15 minutos, tem a ver com isto, tem a ver em que eu tenho que apetrechar o bairro com toda a questão de equipamentos de proximidade e qualidade. E, portanto, isso é fundamental hoje e não como se fez muitos anos, nos anos 70, 80, que era um bairro tinha uma coisa, o bairro tinha outra e, portanto, no fundo, levava às migrações pendulares e estarmos pendurados no automóvel. Nós sabemos hoje que há desafios novos, principalmente, por exemplo, gravíssimos, que é as ondas de calor em Lisboa, por exemplo, e as cheias. Nós tivemos numa semana 2 cheias de quantitativo de 100 anos. 2 dias, um dia numa semana e outro dia na outra, com os vales completamente inundados, os restaurantes, as casas, e morreu nomeadamente uma senhora numa cave. Vão ver, portanto, nós estávamos em 2002 e como já tínhamos projetado a cidade no outro plano estratégico, aqui fomos para a cidade de bairros. Considerámos que a cidade precisava de se qualificar dentro destas linhas que vos estou a dizer e, portanto, nesta linha que é, agora chegou à altura da cidade, que já está projetada, que já tem os equipamentos de metrópole delineados em 98, nós agora vamos, de facto, dar qualidade e coesão socioterritorial aos bairros. E, portanto, esta foi uma matéria onde trabalhámos e depois vou-vos mostrar o que nós fizemos. A cidade de empreendedores, que é aquela questão da resposta à reindustrialização, ao empreendedorismo na cidade, as cidades têm que ter também setores de empreendedorismo, hoje em dia há hubs, nomeadamente, que se estão agora a criar. A cidade de culturas, no fundo, tirar partido da cidade que é intercultural, é a cidade que, se vocês forem para o Eixo de Almirante
Presidente Reis, Mouraria, sentem que é outra cidade do que a cidade da Avenida da Liberdade ou Avenida da República, mas vamos tirar partido disso como uma coisa boa e não alguma vez como uma coisa má. E, portanto, no fundo, essa interculturalidade ela tem que ser focalizada em feiras, em elementos, de facto, e que às vezes os bares de intervenção prioritária trazem, e festivais. Há um festival que foi criado ligado a esta matéria, que era o Todos, onde há uma mobilização anual nos bairros naquilo que é as suas diferenças. E, portanto, com teatro, com música, com comida, gastronomia cabo-verdiana, outra gastronomia. Portanto, é essa questão da cidade de culturas. E a cidade de modernidade e inovação, que já falámos aqui. E depois chegámos a 2010, 2020, 2010, precisávamos de rever o plano diretor municipal. E agora a nossa legislação já diz que é obrigatório os planos diretores terem estratégia lá dentro. Não é preciso fazer um plano estratégico separado, pode ser um bom trabalho feito, mas tem que lá estar dentro. E, portanto, nós na altura chamámos vários especialistas, a minha equipa coordenou esses vários especialistas com várias perguntas, que é, no fundo, o que se pretendia da cidade em 2010. E precisava-se de reequilibrar a cidade, trazer população para dentro da cidade e jovens, fundamentalmente, porque estávamos com uma população muito envelhecida, a regeneração urbana alargando o conceito a toda a cidade consolidada, não é só o núcleo histórico, porque também para nós, edifícios dos anos 60 ou 70, eles também precisam de ser reabilitados, nomeadamente a cidade amigável, segura, inclusiva, com todos os modos suaves da cidade, pistas cicláveis e um plano de pedestres que eu já vos vou mostrar, que tem sido muito fundamental para cruzar em distritos que temos população envelhecida, substituir um pouco da calçada à portuguesa, e se deu alguma controvérsia, mas é uma calçada que não tem desenhos, por alguns pavimentos mais amigáveis para haver aquela questão de andar os passos para a cidade saudável e levar que os idosos possam sair das suas casas e de facto possam andar e possam, no fundo, ser um contributo para a cidade saudável, essa questão do plano de pedestres. Até a questão do sol também, por exemplo, está provado, quando eu trabalhei no plano de saúde, percebeu-se que os nórdicos têm mais vitamina D do que temos nós, porque nós não aproveitamos o sol, apesar de termos uma insolação, temos imensos dias de solar, mas não aproveitamos, ou quando saímos logo com protetor solar. Portanto, até às 10 horas poderão sair sem ser com proteção solar. O que temos é que verificar em que zonas é que devem sair. E, portanto, fizemos um trabalho de cruzamento, quais as zonas de pedestres onde podiam sair para ter exatamente esta situação. Portanto, estão a ver como a cidade é saudável, em vez de ser apenas plantas e plantas que se faz no plano diretor, porque tem que se fazer, são plantas que vão ter objetivos para serem trabalhados depois e operacionalizados. E, portanto, isso é que é fundamental, no fundo, quando trabalhamos num planejamento que queremos que seja ativo e que ele venha responder a objetivos. A identidade de Lisboa é o ponto de vista patrimonial e da zona ribeirinha, e depois a questão eficiente. O nosso plano diretor ganhou um prémio de Isocarp em 2013, e trouxe todos estes objetivos lá dentro. Posso-vos dizer que o primeiro nós falhamos. Não conseguimos rejuvenescer a cidade, nem conseguimos equilibrar socialmente a população. E vamos ver depois porquê. Vamos ver que a cedência à pressão turística, o deslumbramento do sucesso de Lisboa, da procura dos fundos imobiliários, dos vistos gold e do Airbnb, que se chama alojamento local, leva que neste momento o Governo vai proibir tudo isso. Portanto, vai deixar de haver vistos gold em Portugal, vai deixar de haver nas cidades até 2030, os que estão abertos podem ser alojamento local, mas serão avaliados e não pode haver mais. Portanto, é uma discussão fortíssima que está a haver na cidade e é o próprio Estado a determinar isso, porque neste momento não há habitação para jovens, os preços são brutais e, portanto, de facto, os últimos 5 anos foram 5 anos que resvalou-se para aquilo que foi um setor altamente especulativo, a cidade, e a cidade é procurada a franceses, também brasileiros, claro, também brasileiros, não só os que vão trabalhar, os outros brasileiros também. Descobriram que temos bom vinho, que estamos ali a uma plataforma para ir para o resto da Europa e, portanto, e que já não é terrinha. Portanto, muitas vezes é isso que dizem, já não é terrinha. E, portanto, isto só para dizer que, de facto,
isto veio mostrar uma coisa que para mim era óbvia desde 2016 ou 2017, gritei muito, mas consegui pouco, que era o monitoramento do que estava a acontecer nos bairros. Porque o resvalar, mas só se falava na cidade global. A cidade era global, era fantástica ser a cidade global. E agora descobre-se que os jovens não têm, há casais que estão separados, vivem na mesma casa porque não conseguem arranjar uma alternativa, os nossos jovens são os que saem mais tarde das casas dos pais e, portanto, toda uma situação em que quem está no mercado está lá, para entrar no mercado do arrendamento ou da habitação não se entra. Portanto, leva a que neste momento há quase até uma paródia, parece que o nosso governo radicalizou, acham que já é o primeiro-ministro até cubano, porque nomeadamente está em cima da mesa forçar que os ociosos possam ser postos no mercado. Há uma carta que se vai escrever a todos os proprietários que têm fogos, têm alojamento ocioso e se não puserem no mercado, o Estado põe e depois dá o dinheiro ao proprietário. Esta é a grande discussão neste momento e ninguém se entende e no fundo está numa margem política que é chamarem nomes uns aos outros, mas é o arrendamento coercivo. Vejam a situação que se levou, é porque de facto também vão ver o número dos alojamentos, dos fogos de questão de veludos. Só para vos dizer que nós, entretanto, a legislação portuguesa também foi evoluindo. Nós não tínhamos planos diretores antes do 25 de Abril. Tínhamos um plano em Lisboa que vinha de 65, que era um plano geral de urbanização. Portanto, o primeiro plano diretor de Lisboa é de 92, que foi este que nós trabalhámos e colaborámos naquele regime de três sistemas. E depois sai, a primeira geração de planos diretores em Portugal do poder local é muito simples. E foi interessante porque há um ministro que era engenheiro, era um professor de ordenamento do Porto e que é muito claro. Quem não tiver plano diretor não pode candidatar-se a dinheiros da União Europeia. Portanto, a partir daí todos fizeram planos diretores. Isto é aquela ideia da cenoura e do chicote. Portanto, ou seja, porque senão não fariam. Portanto, mal ou bem, nós tivemos a primeira geração de planos diretores nos anos 90 por ter havido esse decreto e essa obrigatoriedade, porque senão não se podiam candidatar, e foram muito importantes, os dinheiros da União Europeia. Depois, em 99, é revista a legislação e aí já vem um sistema muito complexo que vale a pena ver dos planos diretores em Portugal e onde diz que têm que assegurar a rede de infraestruturas e de equipamentos de proximidade dos planos diretores. E isto vai levar a nós trabalharmos naquilo como urbanistas e que eu vos deixo como uma área fundamental de trabalho, que é fazer cartas de equipamentos com demógrafos, geógrafos, rácios e verificar em cada bairro o que falta de creches, o que falta de escolas, o que falta de hospitais, o que falta de elementos para a terceira idade, de encontro, que hoje em dia se escuta até os conceitos, e isto foi o trabalho que nós fizemos na parte final, foi esta cidade de bairros tem que ter equipamentos de proximidade, portanto, e como nós tínhamos até ao 25 de Abril, os promotores davam dinheiro, mas não davam terrenos para construir os equipamentos de proximidade, nós tínhamos carências brutais, apesar de ser uma cidade capital. Eu, das prefeituras que tinha trabalhado anteriormente, tinham mais equipamentos de proximidade que Lisboa tinha. Portanto, é por isso que se está a fazer 14, está-se a fazer creches 40, creches, quer dizer, esses quantitativos têm a ver com aquilo que não se fez antes, porque se recebia dinheiro das mais-valias quando havia urbanizações. Portanto, veem como esta matéria tem que ser uma matéria que temos de estar muito atentos quando estamos numa prefeitura, que é o que é que este bairro tem e o que é que ele precisa com a demografia dos rácios. Também depois temos que ajustar. Se agora são bairros que já estão a perder população ou que já não têm meninos, se calhar os quantitativos que nós fizemos para o censo de 2011 agora têm que ser reavaliados. Portanto, isto obriga a uma monitorização permanente para que se adequem as propostas e veem que há equipamentos de educação, de saúde, tudo tem que estar contemplado num plano diretor, as cartas e os terrenos são reservados para isso, portanto, e que são fundamentais, senão muitas vezes os terrenos já não existiriam.
Este é o sistema que nós aplicámos em 90 e continuámos sempre, que foi este sistema ao mesmo tempo a fazer os 3 elementos, que por isso é que é inovador, e agora, para adiantarmos, nós, nos planos e projetos, que é o que vos vou apresentar, que foi aquela minha parte, que eu trabalhei mais e depois trabalhei mais nos equipamentos de proximidade e continuei a trabalhar, no fundo, em projetos, passei aqui. Desculpem lá que eu passei. Não sei como é que saltou. Este é para a frente, não é? Não, mas eu quero ir atrás, porque eu saltei. Já estou no final e saltei. Eu sei, mas eu vou passar, como tenho estado, eu tenho estado também um bocadinho a explicar estas questões para perceberem. Não está a dar. Não, ele ficou encravado aqui. Ficou encravado. Não sei. Está encravado. Portanto, nós agora íamos ver que é os projetos que foram feitos logo em 90 da Zona Ribeirinha. Ou seja, o Porto de Lisboa era uma estrutura que ninguém entrava lá, era uma zona que, mesmo sendo obsoleta, não cedia esse terreno à Prefeitura ou para intervir, e foi a primeira área que nós logo em 90, nós fizemos, foi, o Porto teve que delimitar as áreas de Porto, e nós dissemos, nós queremos o Porto, queremos o Rio sem perder o Porto, não queremos ser os piers americanos escondidos, porque a cidade nasceu com o Porto. O trabalho do Porto é um trabalho que nós achamos que devemos agradecer. Era muito estranho que nós, em urbanismo, fizéssemos desaparecer postos de emprego, quer dizer, porque isso era uma controvérsia que a Ordem dos Arquitetos queria desaparecer o Porto completamente para projetos de arquitetura. Não estou a dizer mal, mas até houve uma publicação de muitos projetos que eles fizeram. E aquilo que nós tivemos que fazer com muita paciência foi discutir que nós, sim senhor, esses projetos podiam ser nas áreas que não eram utilizadas pelo Porto, mas jamais nos fundos onde precisamos do Porto, porque senão eram postos de emprego que desapareciam. Por outro lado, também era a função da cidade e aquilo que ela tinha nascido com os romanos, com os fenícios, a nossa identidade se perdia. E para isso nós percebemos, até com muitas visitas a Antuérpia e outros elementos, como até a arqueologia, como os guindastes e outros elementos, podem ser elementos importantíssimos para aquilo que é, e vocês têm, eu visitei também Belém, e vocês têm até aquele bocadinho de Belém, que eu acho democrático e interessante. Também agora acabei de visitar já o projeto de lá de baixo de Porto Alegre, e portanto acho mais democrático o de Belém, porque no fundo aquele não é só o muro, aquele do fundo está concessionado. O de Belém não, eu verifiquei que estava de população de todos os estratos misturado, e é isso que nós pretendíamos também na cidade de Lisboa. Depois fizemos o desenvolvimento da zona histórica, no fundo reabilitar a zona histórica e não só a moraria, e aí o prefeito foi trabalhar para a moraria, deixou a Prefeitura não só para os atos oficiais, para que a moradia, que era um lugar de prostituição, droga e muito complicado, pudesse ser um elemento mais credível, e fez todo um projeto integrado, e os bairros históricos começaram a ter muitas políticas sobre, até de fiscalidade, para poder reabilitar. E aí começou a reabilitação, mas para transformação para o turismo. Portanto, esse problema é que foi o problema, no fundo, é propriedade privada, também não podíamos, mas o que aconteceu foram tantos os benefícios fiscais dados a quem se instalava e transformava para o turismo, que às tantas, entre arrendar e turismo, é evidente que foi para o turismo. Portanto, há aqui estes elementos que vão levar agora a políticas radicais, quando se calhar, se tivéssemos conseguido mediar, já não acontecia. Depois temos também ainda assentamentos irregulares na Croa Periférica, e aí também fizemos a reconversão de alguns bairros de assentamentos irregulares, mas nós não temos muito. Lá que travou no pé aqui. Ah, foi? Ele está a travar, ele não sai do mesmo sítio, não é? De qualquer modo, eu vou passar essas coisas, já vos disse, vou só mostrar-vos o que nós
No fundo, estes são os assentamentos irregulares que nós temos, são pequenos comparados com as coroas de outras prefeituras da área metropolitana onde temos prédios de altura. Aqui são a primeira coroa de assentamentos irregulares dos anos 50 e que nós estamos agora a fazer conversão com os proprietários. Eles vão pagar as mais-valias e vão pagar, nomeadamente, todo o trabalho de esgotos e água naquelas casas que forem para recuperar. E também, como é uma zona que tem vários outros problemas, fizemos uma área de reabilitação urbana que é um plano pormenor, que vocês não têm, no fundo, dando esta ligação. E os próprios bairros sociais, que são as favelas que há bocado vos disse, em que nós, de facto, construímos 17 mil fogos, alojamentos, para retirar todas as favelas que nós tínhamos em Lisboa. Portanto, foi um grande programa com dinheiros do Estado Central para desaparecer. O programa local de habitação que efetuámos, eu, quando fui convidada para esta área, eu disse que só o fazia, levando estratégia e levando urbanismo, se me permitissem fazer o habitat. Ou seja, equipamentos de proximidade. Eu não queria realojamento. Isso acho é quase como voltarmos ao tempo do Engels ou da primeira revolução, que é, no fundo, o mínimo dos mínimos. Foi aceite e todas as cartas de equipamentos que até aí não se tinham conseguido politicamente aprovar, elas foram todas aprovadas em 2009. Estas cartas que vos estou a dizer, equipamentos de saúde, equipamentos de creche, desportivo, escolas ligadas a este programa local de habitação. Isto também era para vos dizer, aos que são, enfim, mais jovens, que ainda estão a trabalhar ou querem trabalhar em prefeituras, nunca desistam, porque é possível. Não, também não leva a nada, quer dizer, se me disserem não, tudo bem, eu costumo dizer que nós somos caixeiros viajantes, compramos e vendemos ideias. E, portanto, o professor Costa Lobo dizia: Teresa, sempre que tiver uma coisa que ganhou, diga a todos nós urbanistas e vamos todos tomar um copo, um vinho. Porque temos que ter esta ideia de lidar com a frustração. Portanto, eu nas primeiras aulas dava sempre esta questão aos jovens: estão preparados para lidar com a frustração, não vão ficar deprimidos, mas não vão desistir e verificar, acima de tudo, uma nesga de oportunidade. Porque às vezes há um político que até que topa, então vamos. Eu aqui fui a secretária da Habitação que, no fundo, queria fazer pela primeira vez o programa local de habitação quando veio a legislação, e eu disse: sim, eu faço. Também tinha sido minha colega no liceu, portanto tinha alguma confiança. Sim, eu faço contigo, mas então vamos tirar habitat. Deixou, e o certo é que os equipamentos foram todos depois aprovados e hoje estamos a fazer isso. Cá está os equipamentos de saúde. Os centros de saúde primeiro foram o Estado a fazer 6, hoje estamos a fazer nós 14, porque senão o Estado nunca mais fazia. A carta desportiva, as creches, deem os centros de saúde que estão a aparecer e o plano de acessibilidade pedonal, que vocês dizem de pedestres, que foi feito e que neste momento já dá zonas onde se anda muito mais a pé e onde de facto houve este resgate de andar a pé e dos passeios, com uma controvérsia imensa, mas a calçada à portuguesa, em algumas áreas, era apenas a pedra de calcário, não tinha preto em branco, nem tinha desenhos. Portanto, é preciso aqui também que a identidade e o património não seja uma ficção, porque isso era ficção. Portanto, esta questão de andar, os idosos têm que andar pelo menos 30 minutos e a questão da cidade saudável. E depois há um projeto muito importante, que eu há bocado ao ouvir a questão do design, uma praça em cada bairro, ou seja, tendo definido já os eixos verdes que ganhámos, a Time vem falar agora de nós, Lisboa como uma cidade que conseguiu implementar os corredores verdes que vinham já de 94 e que só se implementam a partir de 2008, também para vos dizer, é preciso perceber que nós trabalhamos a médio e longo prazo. O que interessa é projetar e depois, se conseguirmos ganhar, podemos logo fazer, ou pode ser 10 ou 15 anos. Há matérias que podem ser perfeitamente médio e longo prazo a trabalhar. E, portanto, além disso, considerou-se que cada bairro precisava de uma praça como um lugar de civitas, como um lugar de encontro, e fizeram-se praças e designer, e a única coisa que eu não consegui, com pena minha, eu estava a fazer um plano para a Unicef na altura para crianças e, nomeadamente, consegui que alguns dos meus colaboradores fossem fazer uma formação como participar com as crianças e era para as crianças discutirem a praça. Eu depois saí, entretanto, e não consegui, mas o certo é que
lá fora, muitas vezes na Europa, a praça é discutida também com a criança, e uma das coisas que nós já tínhamos era que eles queriam charcos, eles queriam molhar os pés. E, portanto, às vezes nem é preciso grandes equipamentos. É, no fundo, porque tínhamos visto com a Expo que era muito importante, vão com galochas e gostam imenso de molhar os pés. Portanto, isto para dizer, também deixar aqui aos arquitetos que às vezes não é preciso um pormenor ou um grande elemento, ouvir também a criança, o que é que ela quer do seu espaço e do seu encontro. Portanto, são um exemplo de praças que apareceram, e chegamos agora ao alojamento local, ao Airbnb, e vocês veem, eu tenho aqui um quantitativo que eu tirei, no princípio desta década tínhamos poucos, temos neste momento 25 mil identificados em 2017. Isto para dizer que, estão a ver o que aconteceu aos nossos bairros históricos. Por um lado reabilitaram, por um lado requalificou-se. O problema é que alguns foram feitos expulsando a população, porque a lei que tinha surgido entretanto do Estado dizia que desde que fosse para reabilitar podiam sair e não tinham que voltar, e portanto alguns saíram e não voltaram. Há ruas inteiras no Barreiro, que é uma prefeitura do Sul, de pessoas que saíram de Alfama, expulsas, idosos, e por sua vez, no fundo, estes bairros perderam características. Ou seja, eu posso ir à Alfama ou posso ir ao bairro Alto, mas eu não encontro ali muitos residentes. O que eu encontro é estas pessoas que vêm efêmeros ou nómadas digitais que estão hoje e não estão amanhã. Portanto, eu não posso privilegiar a transformação da identidade de Lisboa por uma questão que é só a reabilitação do edificado. E é este balanço que Lisboa não soube fazer a partir de 2015, quando se começou a ser esta transformação tão grande. Vocês veem aqui a evolução do registro dos elementos, teve um impacto muito grande na economia. Nós tínhamos tido um problema grave de crise económica em 2008, 2012. Quando começámos a ter este sucesso, eu percebo também que os políticos achavam que era a galinha dos ovos de ouro, como nós achávamos. E grandes investimentos imobiliários nacionais e estrangeiros, hoje são fundos imobiliários que vão deixar de ser, que não pagavam impostos. Os vistos gold, que se pensa que é branqueamentos também, porque é gente que tinha a cidadania europeia não vivendo, muitos chineses e até russos, e portanto isto tudo neste momento está em causa, e o Governo, que tem maioria absoluta e que vai lá estar mais 4 anos, eu estou convencida que a proibição vai mesmo para a frente, não há apelo nem agravo. E foi onde perdemos população, perdemos muita população no casco histórico por causa de toda esta transformação turística que se efetuou. Portanto, esta planta fila até fiz de propósito para aqui, mas porque ainda não está, o censo é 2021, ainda não está tudo trabalhado. Aliás, se vocês forem ao site da Prefeitura, há um trabalho que eu coordenei em 2017, até a professora Lúcia Bocos também colaborou comigo, que é o Atlas Social e de Habitação, que é o censo todo de 2011. Não está atualizado agora para o censo de 2012. Portanto, nós temos aqui, ao quarteirão, todo o cruzamento de várias matérias, desde envelhecimento, os alojamentos que não têm, os focos que não têm casas de banho, todo o material neste Atlas Social, se vocês puserem, têm. E que eu tinha visto nos cadernos aqui no Brasil, depois convidei a professora Lúcia e ela foi colaborando connosco e com uma equipa também com o Centro de Geografia, e fizemos este Atlas Social de Habitação. Nós não temos ainda atualizado, mas de qualquer maneira eu atualizei este elemento e veio onde nós perdemos população, e cá está as avenidas novas e ainda algumas coisas da Croa, onde aumentou a população, que eu vos disse há bocado, que também tem a ver com a regra que pusemos. Novos desafios. E chegávamos agora aos novos desafios. Eu depois, se houver algum tempo, ainda vos mostro umas coisas bonitas da Zona Ribeirinha, mas ali a senhora professora não está a deixar. Os novos desafios, que é isso que no fundo me interessava discutir. Já eu estava cá, tinha isto cabe no centro de Lisboa, usada para rede de tráfego de pessoas, albergam cerca de 4.000 imigrantes. Não é só, dão um nome, dão uma morada, descobri-se que dão uma morada, não vivem lá. Mas o certo é que houve, há um mês, um incêndio onde morreram pessoas na moraria. Portanto, e descobriram que estavam 20 pessoas em Camarata num alojamento. Portanto, é esta a realidade que, outro dia, eu sou conselheira agora da Carta Municipal de Habitação,
E outro dia, eu acho que é um mínimo fazer um mapa de mancha onde é que existirão, e a nova secretária responde, mas isso é do Estado. Não é do Estado, não é depois quando acontece as questões de incêndios, então parece que se descobre este problema, que no fundo eu pus o nome de cortiços porque é outra coisa, a Câmara de Lisboa quer reduzir rácios entre alojamento local e imóveis. Estávamos a trabalhar desde 2017 e já foi por parte da Assembleia Municipal, exigimos avaliar, mas agora se o Governo proibir, já não há avaliação nenhuma, não há mais nenhuma possibilidade. Claro que neste momento, os últimos 15 dias, o imobiliário está a cair, os preços do imobiliário, e portanto há já todo um mercado a reagir a esta situação de que está as políticas nacionais sobre esta matéria. Isto era o que foi aprovado em novembro de 2009, que já era nas zonas que eram as que estavam com mais, já não era, começou a ser proibido e já não se deixava se não licenciar nos outros distritos. Mas nem isto vai acontecer, a suspensão nas freguesias, vocês veem, e dizer-vos que nós temos a nossa Constituição é muito clara para os urbanistas, que não é só habitação, mas cabe também programar, inserir em planos de ordenamento geral, apoiados em garante a existência de uma rede adequada de transportes e equipamentos. Portanto, não pode haver pacotes monofuncionais apenas de fazer realojamento. Não me cabe a mim criticar aquele programa Minha Casa Minha Vida, mas aqui há uns anos fui ver vários sítios e pareceu-me que não havia equipamentos, era uma parte muito lançada e limítrofe, como em São Carlos, era muito limítrofe de próprios locais, quer dizer, ou seja, é preciso perceber uma malha onde de facto há um lugar de encontro, onde as crianças podem ficar, para as mães, todos esses elementos. Não basta fazer só o realojamento pelo realojamento, no meu ponto de vista. E agora há uma nova lei de bases da habitação, e é a Carta Municipal de Habitação que todas as prefeituras são obrigadas a fazer, onde identificam estes problemas e que tem este conteúdo, está bem feito, vale a pena ver, porque foi nomeadamente uma arquiteta deputada que trabalhou nisso e na altura eu trabalhei neste conceito lá na Assembleia da República sobre o habitat. Portanto, tem aqui, no fundo, todo um modelo de abordagem de como a habitação e o habitat têm que estar ligadas naquilo, e também fala do sem-teto. Portanto, vale a pena vocês lerem e verem esta legislação, que me parece bastante importante e que foi um salto muito grande na discussão. Todas as prefeituras estão agora a fazer este instrumento, que depois vai ter que ser vertido no plano diretor municipal, quando o plano diretor municipal for revisto. Mas nós não esperamos, fazemos o instrumento e depois, quando vier a revisão do plano diretor, encaixa. Quer dizer, não há, como dizia o Nuno Portas, em crítica, não aos planos em cascata. Trabalha-se em tabuleiros ao mesmo tempo. Essa é que é a grande saída, porque senão os problemas passam ao lado. E a Carta Municipal de Habitação, que está neste momento a Prefeitura a fazer, tem estes objetivos, e só para vos passar, vejam quantos fogos vagos, que nós chamamos vagos ou devolutos, vocês chamam ociosos, temos na cidade de Lisboa 47.748. Vejam, no fundo, também se discutir que vamos fazer habitação pública quando está tanta habitação privada fechada. Portanto, esta é a discussão. Por outro lado, nós temos uma característica que é quase 50% dos residentes têm casa própria e só 50% é que têm de arrendamento. Portanto, estamos aqui com um problema que é como mudar esta realidade a fazer-se. Aqui também tínhamos muitas casas que estavam espalhadas e que também nós próprios tínhamos, como prefeitura, também não estavam habitadas e que neste momento estão a ser trabalhadas, e veem o que foi a queda do rendimento para a questão da renda. Esta é a realidade de Lisboa, ou seja, a renda das casas subiu estes valores, enquanto que os rendimentos baixaram significativamente. Portanto, esta decalagem leva à grande problemática que já levou alguns autores a dizer Lisboa em metamorfose, quer dizer, ou seja, é preciso, estamos num processo de transição e é preciso reunirmos e discutirmos muito entre universidades e profissionais o que fazer a esta situação. Nós temos vários programas, renda acessível, renda apoiada, a fazer-se, e também, pela primeira vez,
o Estado vai subsidiar arrendamento do privado para as pessoas que não aguentam as rendas, quer dizer, isso já foi deliberado a semana passada, e também vai ser pegado, no caso da Prefeitura, são os BIPs e outros bairros, mas para não ficarem permanentemente como bairros de intervenção prioritária com um programa anual. É preciso transformá-los. Se eles eram há 10 anos bairros de intervenção prioritária, eles têm, ou decidimos que os programas são de cocriação e são anuais para participação, ou então temos que os transformar e temos que perceber o que é que lhes falta a esses bairros. Por isso é que, e bem, chamou a vereadora, a secretária, chamou regenerar a cidade esquecida. O que é que falta a esses bairros para que eles deixem de ser bairros de intervenção prioritária? Portanto, esse é o desafio que se está agora a construir. Ela constituiu um Conselho Municipal de Habitação, estou lá a representar a Associação Portuguesa de Urbanistas, estão os arquitetos, estão os bairros a representar e, portanto, estamos um pouco a construir estas soluções. E chegámos aos bairros de intervenção prioritária, isto foi há 10 anos, eles eram 65 feitos com o inquérito e com estes indicadores, eram variáveis socioeconómicas, ambientais, urbanísticas, e é interessante, se chamasse bairros críticos ninguém queria ser, mas como eram bairros de intervenção prioritária, nós identificámos 65 e ainda apareceram mais 2, a dizer, não, nós também temos que ser. Portanto, às vezes, o que é fundamental é encontrar a terminologia em que a população também perceba que não é um elemento discriminatório, porque tinha havido uma experiência de bairros críticos e que ninguém queria ser de bairros críticos. De bairros de intervenção prioritária, conseguimos que as pessoas fossem, e não só isso, as populações e as comunidades com o dinheiro, e é um concurso que se faz anual com o júri que está há 15 dias fechado a avaliar as propostas, arquitetos, antropólogos, médicos, muito jovens, e que fazem propostas para a comunidade. Podem ser desde pegar nas avós um designer e pôr as avós a fazer coisas lindíssimas de bordados e que depois com esse dinheiro passeiam. Outros com reciclados e tudo mais que já são vendidos até em Serralvos no Porto. Portanto, vindo ali. Podem ser empoderamentos de cuidadores. Pode ser programas de formação parental, quer dizer, pode ser também fazer uma praça, por exemplo, ou fazer, como se fez na Moraria, a Casa da Moraria, a Casa Comunitária, foi um BIP-ZIP. Portanto, são muito variados os projetos dos BIP-ZIPs, porque têm melhorar a vida, requalificar espaços, por exemplo, fazer uma pista de skate num bairro mais marginal que não havia, empreendedorismo, promoção da cidadania e isto é o Atlas Social que eu acabei de vos mostrar e que vocês podem ver, neste momento está desatualizado, mas de qualquer maneira é uma ferramenta fundamental. E depois é o que nós nos norteamos, que é estes documentos que vão saindo da Europa. A Carta Europeia do Urbanismo de 2013 vem dizer que é preciso a participação, é preciso saber trabalhar com a participação quase do início e não quando temos uma proposta, então vamos lá ouvir. E, portanto, é preciso construir. E se vierem propostas que nós tecnicamente achamos que não têm sentido, têm que ser explicadas porque é que não tem sentido. Portanto, também não pode ser um populismo que tenha sempre razão, porque há áreas e há a matriz de técnica que também tem que ser prevalecida. Eu costumo dizer que a pessoa, quando vai só para ser operada, não discute com o médico, pode discutir com o médico e pode querer saber, mas não vai dizer não, tem que me operar assim, tem que aceitar. E, portanto, o urbanismo não é uma ciência exata, mas precisamos que os políticos percebam que é preciso respeitar e que há aqui áreas que nós não podemos ceder. Porque quando cedemos, estamos a ceder à demagogia e estamos a ceder até com efeitos complicados. Neste momento, este é do professor Nunes da Silva, que apresentou a semana passada, há 3 semanas, na INTA, num congresso que houve, e que neste momento é o grande desafio da Europa. Não é nada de novo para os arquitetos mais idosos que cá estão, como eu também, como urbanista. Nós sempre falámos na unidade de vizinhança. Agora a questão é a cidade dos 15 minutos. Portanto, é uma questão de marketing, de propaganda, e está tudo à procura da cidade de 15 minutos, que é o aumento do espaço público sem automóveis, os espaços verdes e das ruas boulevard, e uma política habitacional mais inclusiva permita o repovoamento das zonas centrais que temos estado a falar. E depois, isto já foi esta semana que eu vi cá, que me caiu,
e que é Lisboa foi escolhida por Nova Iorque como um exemplo para a questão das alterações climáticas por causa dos corredores verdes, ou seja, tivemos ondas de calor e esses corredores verdes também estamos a trabalhar com os geógrafos do Centro de Geografia e projetos de arquitetura que levam a que essas ondas de calor possam ser minimizadas, porque se descobriu que, principalmente para os idosos, no verão, além das pneumonias, há picos de mortalidade por causa das ondas de calor e, portanto, não é só o frio, é também esta situação e com as alterações climáticas estamos a ter frequências de fenómenos anormais que não tínhamos. Portanto, vocês sabem o que é a cidade dos 15 minutos, é aquilo que neste momento de facto se discute na Europa e o que é que a pandemia vem mostrar? Vem mostrar que há situações bem sucedidas, ou seja, em Portugal as esplanadas foram apropriadas e, nomeadamente, a Prefeitura não pagou, as pessoas não pagavam, as pessoas que exploravam esplanadas não pagavam impostos e, portanto, houve uma grande apropriação da rua e hoje essa apropriação é uma vivência muito interessante de comunidade, portanto, é tal e qual como também é preciso dosear o teletrabalho, portanto, também se percebeu que há médicos, psiquiatras e demais, pelo menos em Portugal, que dizem que há aqui problemas graves de saúde mental se de facto estivermos reduzidos permanentemente em casa e deixar o que era a convivialidade e o encontro e o interface. Portanto, são questões também que se estão a trabalhar. Os desafios que nós neste momento temos em cima são, no fundo, há tensões sociais, porque na Europa e em Portugal e em Lisboa as assimetrias agravaram-se. No fundo, há bairros ricos e há elementos ricos, mas também há muitas assimetrias socio-urbanísticas que a pandemia veio destapar. As crianças tiveram problemas graves, não tinham computadores e, portanto, enquanto que outras pessoas tinham, o ensino privado trabalhou sempre com as crianças, o ensino público houve momentos que não trabalhou. Portanto, há aqui tensões sociais e o Plano de Desenvolvimento Social, que se coordenou até 2018, tem que ser avaliado nesta questão. Temos novas noções de família e envelhecimento, há imensas mães solteiras, há imensas população monoparental e é preciso perceber que tipologia de casas é que nós devemos convidar os promotores imobiliários, nomeadamente, a fazer para responder a essas novas solicitações. O impacto das alterações climáticas, que já aqui falámos, e as novas deslocalizações do emprego e da produção. E depois, um documento que para nós tem sido norteador, agora já há um de 2030, que é as cidades sustentáveis, onde tem as questões que temos que responder quando estamos a planejar, que é, no fundo, desde a saúde, a sustentabilidade e eficiência, a territorialização e a governança, a capacitação coletiva. Portanto, isto para nós é um norte. Sempre que começamos a trabalhar num projeto ou num plano, nós consideramos, ou a minha equipa que eu coordenava, ela tinha que responder a estes indicadores. Ou seja, tínhamos que provar que o elemento que estávamos a trabalhar respondia a quantos indicadores destes e, portanto, são os indicadores de desenvolvimento sustentável que as Nações Unidas trouxeram e que neste momento estão em cima da mesa e que se está a tentar levar. Pronto, eu acho que vos fiz um passeio, não passearam para a Zona Ribeirinha, mas quando lá forem eu não me importo de vos levar e vos mostrar, porque foi um projeto para mim muito interessante, que foi a negociação com o Porto de Lisboa na altura e que de facto ver depois as docas a surgirem. Na altura havia excursões de propósito de Paris, vinham os jovens à sexta-feira e iam-se embora ao domingo para poderem desfrutar as docas e o Rio Tejo. E depois, portanto, depois deste crescendo todo também tem a ver com isso, mas, enfim, a nunca arrependermos de requalificar. O que é preciso é monitorizar, monitorizar e monitorizar. E isso falhou. Muito obrigada. Procurem na Associação Portuguesa de Urbanistas, esta foi a única em papel. Por acaso tem um documento meu aqui sobre planeamentos estratégicos, mas procurem porque há bons artigos desta revista. Foi o professor Costa Lobo que fundou a Associação Portuguesa de Urbanistas, portanto, não somos contra a ordem
importa dos arquitetos ou engenheiros, é uma ideia de que o engenheiro ou o arquiteto só por si pode não ser urbanista. Desculpem lá, esta era a posição que se tinha. Olá. Agradecer a Tereza. Acho que a gente, com essa experiência dela, ela mostra aí 2 décadas de, até mais, né? 30 anos de um percurso em que transformou Lisboa. Eu acho que é muito importante, porque a gente tem um processo de planejamento que se retroalimenta. Eu e a Eunice estamos dando uma disciplina que tem a ver com processos e planos e projetos, e que a gente vem discutindo os problemas do Brasil em relação às dificuldades de implementação de projetos urbanos, mas que tem muito a ver com com a ausência de um processo de planejamento. No fundo, é muito mais. E aqui a gente vê, no exemplo que a Tereza nos traz, o processo que vai se revisando e vai se... as pessoas vão aprendendo muito com isso. Acho que a gente não pode achar que é perfeito, mas que a cidade de Lisboa se transformou nas últimas décadas, é muito evidente isso para quem visita Lisboa com muita frequência, né? Não que nós sejamos, mas a gente visita com mais frequência por conta dessa parceria. Então, acho que a gente só tem a aprender com a sua experiência que você nos traz de Lisboa. Vou passar a palavra para o Zé fazer alguns comentários e aí, na sequência, vamos abrir para os nossos alunos. Obrigado. Obrigado, Tereza. Olha, o que eu acho interessante, que eu queria destacar na fala da professora Tereza, que foi secretária, teve atuações junto à prefeitura durante os últimos 30 anos, é justamente nesse período dos últimos 30, 40 anos que Portugal e, consequentemente, Lisboa passou pelas suas mais profundas transformações. Por quê, basicamente? Porque Portugal se inseriu no contexto do continente europeu, né? Na União Europeia. Em 86, eu me lembro bem, até o Fernando me contava isso quando eu ia lá, que em 86, quando Portugal entrou para a Comunidade Europeia, imediatamente os preços das propriedades em Lisboa aumentaram 30%. Isso começou a gerar um fenômeno muito grande das pessoas não conseguirem mais pagar as locações, não conseguirem mais comprar as propriedades, e elas começaram a migrar para municípios limítrofes da região metropolitana, sobretudo Oeiras, né, Cascais, Sintra, sobretudo Sintra, né, que virou quase que fosse um local assim meio como Guarulhos ou Osasco, que são cidades que gravitam aqui em torno da metrópole, mas que tem uma função mais de dormitório e é que acaba gerando esse fluxo pendular, né? Então, esses problemas que são exógenos a Lisboa, eles passaram a acontecer com mais intensidade nos últimos 30 anos. Depois veio o euro, né? Em 2002 também mudou a moeda local, que era o escudo, né? E passou por euro, outra desvalorização de mais 20%. Enfim, e mais recentemente, todo esse fenômeno da globalização do turismo, que Portugal foi eleito o melhor lugar para se viver na Europa, então vem os dinamarqueses, os escandinavos, todos comprando propriedades no centro histórico, lá no castelo, etc. E isso gera, esse fenômeno externo gera um impacto brutal no planejamento da cidade, né? Porque são fatores que não são muito ponderáveis, né? Difíceis de controlar. Então, cada vez mais, Lisboa está se tornando uma cidade turística voltada ao setor de serviços. O setor de serviços é um setor que normalmente remunera mal a mão de obra, então gera cada vez mais pessoas morando ou longe ou em cortiços, né? E você tem
um fenômeno assim, de gentrificação generalizada em Lisboa por conta desses proprietários estrangeiros. Então, tudo isso, você relatou aqui, né, que o planejamento geral do país e junto com o planejamento da cidade, o planejamento de pormenor, estão tentando lidar com isso, mas são fenômenos difíceis de controlar, né? E que cada vez, eu acho que agora com o Airbnb, a situação... O Estado vai mesmo para a frente. Já são chamados os cubanos, mas vão para a frente. Ele foi prefeito da Câmara. Eu sei. Bom, enfim, eu queria mais dar esse pano de fundo para situar esse problema do planejamento de Lisboa, né? E que não é só em Lisboa que acontece. Eu me lembro que em Viena, onde eu vivi um certo tempo, era também uma coisa muito interessante. A cidade de Viena tem 2 milhões de habitantes, há 100 anos tem 2 milhões de habitantes. E, no entanto, ela está sempre crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Justamente porque essa supervalorização das áreas centrais faz com que a população tradicional acabe indo buscar e se mudar para a periferia e acaba alugando essas propriedades centrais para esquemas turísticos. Na época que eu fui, nem existia Airbnb, mas eu fiquei numa propriedade central e o proprietário que morava lá tinha ido morar lá na linha do limite da cidade. Então, isso eu acho que é geral nas cidades europeias, pode ser em Bolonha, está sendo a mesma coisa, em Milão, em Roma. A Irlanda está a proibir também exatamente o Airbnb e a proibir, os bolos também foram proibidos, ou seja, as medidas que Lisboa está neste momento, ou o Governo vai fazer, já foram também outras cidades a fazer. Portanto, isto para dizer, é um fenómeno, como tu dizes, generalizado, porque é questão de cidades globais. São cidades que passaram a estar completamente, e como fazer? Eu não sei, eu acho que neste momento, se calhar daqui a um ano, eu posso-vos dizer o que é que vai acontecer, porque neste momento estamos perplexos, é o próprio Governo a ultrapassar a Prefeitura, estás a ver? A Prefeitura ainda estava a tentar regular e o Governo diz não, já não há mais até 2030. 2030? Sim. Eu tenho uma pergunta nessa. Bom, agora eu só queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante dentro desse contexto que o Zé Geraldo colocou. A gente observa que Lisboa tem um planejamento, um processo integrado que se retroalimenta e que, em tese, poderia ter melhorado a equidade social e que, na prática, a gente percebe que quanto mais se planeja e se valoriza, você gera um fenômeno muitas vezes perverso, o fenômeno da gentrificação. Acho que uma coisa importante que vocês começaram a discutir, eu não sei como isso se desdobrou, foi a questão da locação social. Você poderia nos contar um pouquinho sobre isso? Porque foi um tema que eu sentei um determinado debate com então ministro de Habitação, lá naquele evento que nós tivemos lá na Beira Interior, no Ciel. E ele colocou que isso era uma das metas, né, tentar fazer um programa de locação social. Se isso avançou ou não, e como que vem essa questão da habitação na área central hoje, na envoltória consolidada de Lisboa. Houve um momento importante para já relativamente à Áustria, por exemplo. Portugal e Espanha, ao contrário da Áustria e dos nórdicos, a Áustria tem 30% de habitação pública. Nós temos, Lisboa tem 5% de habitação pública. Também foi por causa da Segunda Guerra que a Áustria tiveram habitação pública, mas o que aconteceu foi que as políticas públicas investiram muito mais em arranjar os juros bonificados e ser proprietárias as pessoas do que fazer habitação pública. Portanto, só em 2002 é que deixou de haver juros bonificados. Era quase um convite em que a pessoa comprava o que nós chamamos o andar, em vez de o Estado fazer habitação pública. Portanto, há um problema que se está a discutir agora, é fazer ou não habitação pública. Mas depois vem dizer, mas vamos fazer habitação pública com tanto alojamento que está vazio? São 40 mil que estão em Lisboa vazios.
Portanto, esta questão está a ser discutida, está mesmo agora a ser discutida em cima da mesa. Ainda nós temos, a Prefeitura tem terrenos, porque nós tivemos um Ministro do Estado Novo que expropriou toda a zona oriental e, portanto, ainda há terrenos para poder fazer habitação pública. Nós fizemos muita habitação pública em 93, quando foi o programa de erradicação de barracas, 17.000 alojamentos, só em Lisboa. E a área metropolitana desapareceram barracas. Neste momento estão a surgir outra vez barracas, principalmente porque com cabo-verdianos e população que está a vir das ex-colónias. É de tal maneira a falta de população que trabalha, que neste momento há uma lei que quem vier das ex-colónias tem logo o enquadramento. Portanto, vêm porque é preciso mão de obra para o turismo, é preciso mão de obra para conduzir automóveis, por exemplo, autocarros. Há neste momento um passe metropolitano em que a pessoa pode andar em toda a área metropolitana, mas não havia motoristas. Resultado, o Estado português contratou, a Carris, contratou os motoristas em Cabo Verde deixou de ter motoristas e vieram todos para Lisboa. É só para dizer, virou anedota, mas são os problemas que temos neste momento, que é falta de mão de obra para alguns serviços e trabalho e, simultaneamente, falta de habitação. Ora, aquilo que está em cima da mesa é discutido Lisboa, foi lançado há cerca de o último mandato, que depois a Prefeitura perdeu as eleições, o Partido Socialista estava coligado com independentes que eu fazia parte e também com outras forças políticas, perdeu as eleições e neste momento tinha um programa que era a renda acessível, que era e foi um programa trabalhado longamente por especialistas, que era, produziam habitação os privados com os terrenos municipais e eram obrigados a pôr no mercado a renda acessível. Foi lançado nos concursos, não apareceu um único promotor. Portanto, foram 4 anos, talvez por causa da pandemia, 4 anos em que um programa altamente bem trabalhado não surtiu efeito. Portanto, estamos na estaca zero agora, e agora o que se discute é: vamos fazer habitação, outra vez pública, e é a própria Prefeitura a fazer, mas a Prefeitura que tinha, até há 10 anos, tinha uma empresa de fazer construção, fez telheiras e outros edifícios, desapareceu. E como desapareceu um pouco aí por uma leva de neoliberalismo, achar que não era preciso, que os promotores privados podiam fazer contratualização, agora não sabemos quem é que vai fazer habitação pública. Por outro lado, há esta questão de que o próprio Governo está a dizer às Prefeituras: nós queremos arrendamento coercivo, que a lei permite. Temos uma lei de 2015 que diz que nas áreas de reabilitação degradada pode a Prefeitura, com os proprietários, fazer concertação para reabilitar. Se não reabilitarem, pode a Prefeitura substituir-se e depois vem a dar o dinheiro nas rendas. Pronto, portanto, eu não sei se estou a responder, mas neste momento estamos numa charneira e numa encruzilhada. Acredito que os próximos meses, porque o Governo está a ser altamente contestado por jovens, estão na rua permanentemente a dizer que não têm casas, que não querem ir para fora e que não querem emigrar. E, portanto, neste momento o Governo percebe que é um público-alvo, que é os jovens que não conseguem entrar no mercado, não conseguem mesmo entrar. Obrigado. Bom, a gente pode também abrir agora para algumas perguntas, se alguém tiver. Pessoal. Que bom. Pode. Se apresenta. Fala que tem mestrado, doutorado. Não, graduação. Que bom.
professora nova, onde ele algumas destas questões coloca. E coloca como controvérsias, como paradoxos. Como é que responde um pouco à professora Angélica? Como é que uma cidade com tanta carência de sucesso, uma cidade que está agora com problemas quase mais permanentes? Acho interessante a temática que você está discutindo, que Ajuda é um bairro que tem a universidade, tem todo um processo ali de ocupação de média alta renda perto, né? Algumas questões de patrimônio, mas ao mesmo tempo eu acho que é um problema, né? Essa distância, esses deslocamentos, que o estudante, os estudantes, né? Eu quando eu fui para lá estava perdido, para voltar para a cidade era um problema. E é um problema dos nossos centros universitários, né? Distância, aquele modelo dos anos 80, 70, 80, que joga a cidade universitária estudante, né? Eu posso lhe dizer, há bocado a pergunta que você colocava é uma pergunta que é pertinente e que pode ser para vocês. Então, mas com tanto planejamento, com tantos planos, e aconteceu isso. Mas não aconteceria bem pior se não houvesse. E quer dizer, também quero-vos deixar dizer, mesmo por mais que se planeje, há questões, como colocava aqui o professor José Geraldes, estamos a privados, à cidade global e, portanto, nem tudo se controla. Mas se tivesse havido a manutenção do Departamento de Planejamento Estratégico, que desapareceu, e houvesse ou encomenda às universidades para avaliar o que estava a acontecer, é evidente que se calhar em 2015 já se tinha refriado. Mas a questão da ajuda que está a colocar a professora é para lhe dizer que o projeto não era esse. Eu até coordenei o projeto, não falo nele porque tenho um grande desgosto. O projeto era uma nova cidade e era para fazer habitação para estudantes, cooperativas, professores, e era toda à volta. O projeto era de um arquiteto, de um urbanista, o Pedro Jorge e o Sidónio Pardal, e era um plano ótimo. E, portanto, e mais, na altura deliberadamente, até porque a Faculdade de Arquitetura estava no centro, não estava a ficar bloqueada no centro, era preciso ir, e foi deliberado, o prefeito com quem eu trabalhei, eu coordenei esse projeto, era fazer toda à volta uma cidade até aberta 24 horas, ou seja, com fóruns para poder os jovens trabalhar, estudar, e cooperativas com a empresa pública e com todo um arranjo paisagístico maravilhoso. Mudou um executivo porque havia ali uma implicação com os arquitetos que tinham feito o plano, mas são outras histórias, e ficou só a universidade e não se fez outra parte. Portanto, a história da ajuda é uma história triste. Agora, o professor Costa Lobo trabalhou no plano de salvaguarda da Ajuda em Belém, também enquadrou este plano e, portanto, há muito trabalho que eu posso lhe passar que ficou na gaveta, mas pensamento há. Portanto, é só para dizer que o plano era tão interessante que obrigava que a parte antiga tinha que ser reabilitada e a própria reitoria e instalações dos professores iam para a parte antiga para não ficar ali. Portanto, era um diálogo entre a parte nova e velha. Pronto, também há sempre experiências que depois não correm bem. Gente, outras questões aqui para a professora? Pois, lógico. Boa noite, obrigada pela apresentação, ótima. Meu nome é Janine, eu estou no doutorado, né? Assim, dentro do meu tema de pesquisa, eu vou trabalhar questões de participação popular. No início, assim, do projeto que eu estava montando, eu coloquei algumas questões, assim, Acho que é melhor dos casos você de... levar o microfone. Então, deixa eu falar de novo aqui. Então, o foco meu vai ser questão de participação popular. Eu vou ter um olhar assim mais sobre algumas questões do patrimônio histórico, né? E até quando eu estava montando assim o início, né, o esboço desse projeto de pesquisa, eu verifiquei algumas questões também no Porto, em Lisboa, e até a partir do trabalho de algumas pessoas que eu conheço de doutorado também, que fizeram, inclusive, acompanharam, né, alguns casos muito interessantes também de locais, né, de população de baixa renda que teve uma reabilitação, as ilhas, né, como são chamados, né, em Portugal, e que
Está ok. Só em Porto que tem essa denominação, ok. E que justamente a população participa até da questão do projeto, né, da ambientação e do que vai ser modificado ali no local. E elas vão permanecer no local também. E aí você falou da participação popular que aconteceu nessa questão do plano desse urbanismo ao longo de 20 anos, imagino, né? Eu queria lhe perguntar se isso ocorreu, por exemplo, no caso de Lisboa, ocorreu em bairros, essas questões da participação popular, elas eram organizadas a nível dos bairros ou mais num nível mais geral, mais central da cidade de Lisboa, assim, e se era motivado diretamente por qual órgão municipal, no caso, né? Se houve uma possibilidade de uma descentralização nesse processo, né, de participação popular. A questão que coloca é muito interessante, ou seja, repare, nós também temos só 50 anos de democracia, a nossa democracia é muito ainda imatura. Eu acho que assistiu-se nos últimos 5 anos, talvez até por muitos jovens que vieram do estrangeiro, portugueses. Eu vi eles defenderem projetos da Carta Municipal Património, que por acaso eu coordenei no PDM 94 e depois de 2012 mantenho, coordenei uma equipa com especialistas até de património nos anos 60 e 80. Considerou-se que já era património, foi uma grande discussão, muito interessante, mas no fundo, património pode ser hoje. E, portanto, que é um conceito que eu tinha tido um professor muito bom de História da Arte na Faculdade de Letras e tinha sempre essa ideia, que era, mesmo quando estou a construir, eu estou a construir já património no âmbito para o futuro e, portanto, é património de hoje. E daí nós introduzimos o conceito na Carta Municipal do PDM 94, que era inventário, depois verteu para a Carta, que agora a legislação é Carta, temos edifícios inventariados dos anos 80 e 90, mesmo polémicos, como, por exemplo, as Amoreiras, porque consideramos que é uma arquitetura que, no fundo, representa. Isto para dizer, esta questão de património é uma matéria que está vertida no PDM, dos edifícios, com vários conjuntos singulares, tudo mais, com toda uma tipologia que a legislação de património também foi evoluindo. Primeiro era inventário e agora é Carta Municipal obrigatório. Todos os PDMs têm que ter a Carta Municipal de Património. Não como a outra era bastante bem feita, manteve-se, mas agora estão a ser reavaliados os edifícios agora, mas já estão a ser reavaliados há 2 ou 3 anos. O que me está a perguntar é assim, eu nos anos 90, quando coordenei planos e projetos, é evidente que naquela altura, com exceção de algumas mobilizações de população que houve, nós fazíamos os planos a meio, discutíamos nos distritos com a população e depois introduzíamos. Os últimos anos permitem já uma maturidade em que as próprias populações vêm com imensas petições e solicitações. Os últimos 5 anos, quando eu estava na Assembleia Municipal, foi com um agrado imenso, em que eram 1.000, 2.000, 3.000, uns jovens a defender edifícios emparedados, um que estava nos Estados Unidos, a dizer que se fosse lá não o fazia, e conseguiu defender, e aquilo ia ser demolido ali na avenida. Eu acho que já teve um incêndio, mas pronto, mas está lá. Portanto, isto para dizer que está a ser crescente esta exigência de cidadania, que por acaso esse livro que eu falei, ele fala disso, fala da Civitas, fala de que neste momento há um amadurecimento, e são os setores mais jovens, por exemplo, na construção desenfreada do turismo, apareceram alguns edifícios na zona do Castelo a tapar aquilo que é o nosso paradigma de cidade de colinas, que é as encostas. E houve mobilizações e o pelouro do urbanismo na altura, o Manuel Salgado e os promotores tiveram que baixar os metros quadrados porque a população não deixava, porque dizia que tirava o sistema de vistas. Portanto, é um processo que está a construir-se, que acredito que quanto mais, e depois nós vamos ver nesses grupos estão arquitetos, por exemplo, a Portugália, na zona de Almirante Reis, também há um projeto de transformação da parte que era a fábrica de cervejas. Era um projeto feito porque depois vão buscar os arquitetos de prémios, não é? Desculpe, mas infelizmente é um bocadinho verdade, não é? Vão buscar vários projetos de arquitetos de grandes nomes em Portugal, que ganharam prémios, para poder vir as torres, não é? E depois a população não deixa. A Portugália foi uma movimentação espetacular e o certo é que o projeto não foi para a frente. Na Alcântara foi uma torre também do CISA e o projeto não foi para a frente, porque na altura o prefeito, e era um conservador, disse que para mudar o paradigma da cidade portuguesa tinha que ser um referendo, porque a cidade é de colinas, para ter torres
na margem, mudava o paradigma. Se mudar um paradigma era um referendo. E, portanto, é só para dizer que isto ainda é um processo em construção, mas é um processo exemplar, percebe? Por exemplo, na Praça das Flores, está em tribunal um projeto de Souto Moura, porque é um projeto que cortava completamente com toda a métrica daquilo, é um biju, uma praça, e a população movimentou-se e não deixou construir. Portanto, está agora em coisas cautelares. Portanto, apesar de tudo, há um caminho, não é? Quanto à questão popular, há uns gabinetes que eu não falei, uns gabinetes de distritos, de freguesias, onde estão representantes e que se escuta as vereadoras da habitação, vai para os BIPs e também nestes planos e da Carta Municipal, vão uma vez por mês a esses bairros discutir as políticas. E portanto, há grupos de comunidade formados mesmo, nomeadamente. Eu não tenho a certeza da eficácia, não sei se depois é incorporado e fazem, mas isso é outra coisa. Está a ver? Obrigado. Bom, acho que a gente já ultrapassou um pouco o nosso limite das 9 horas, são 9h15, então a gente tem que já encerrar, né? O pessoal ainda tem aula, continuam as aulas lá no João Malvino, né? Acho que o Perrone está levando os seus alunos, o seu amigo também. Eu só para dizer que não me importo claro, fica gravado, é com muito gosto que partilho, porque já é uma herança, não é? Partilho a comunicação. Tem lá partes da zona ribeirinha, tem as várias áreas, como se trabalhou na zona histórica, os programas. Portanto, depois, se quiserem fazer esse debate com os professores, podem fazer. Deixa essa situação. Está bem? Ok, muito obrigado. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu imagino, a Ana estava ali esperando para a gente poder encerrar, tá bom, Ana? Não, pode comentar. Vocês consideraram isso no processo de planejamento, mas nem por isso foi suficiente para não ter uma expulsão dos moradores dos bairros? É assim, quer dizer, não é na visão que vocês às vezes têm, e aquilo que eu estava a tentar explicar é, há os gabinetes, que são os gabinetes, onde as vereadoras, que eu nem estava nessa altura já no ativo, estava como deputada, elas iam e mostravam os projetos e ouvem as populações. Não há um processo reivindicativo dessas populações, está a ver? Pronto. Portanto, esse processo, por exemplo, os assentamentos irregulares estão todos a ser feitos com os proprietários, porque são proprietários e moradores. Aqueles bairros que nós chamamos clandestinos ou áreas de género ilegal estão a ser feitas as reconversões com os proprietários e com os moradores. Alguns até são eles que contrataram arquitetos e depois levam à prefeitura, porque a legislação em 95 mudou e podem os proprietários e os moradores fazer os planos, está a ver? Pronto. No fundo, há esses bairros, há esses grupos de comunidade que depois incorporam. Relativamente aos bairros de intervenção prioritária, eu acho que neste momento, vai haver uma transformação grande, porque vão-se introduzir melhoramentos definitivos para deixar de ser bairros de intervenção prioritária, mas também posso dizer, eu podia dar uma aula das coisas que eu não consegui ou que não conseguimos como equipa, desde a ajuda e outros mais, não é? Que até foi aprovado, mas depois houve mudanças de executivo. Eu, por exemplo, advogava uma coisa que eu vi em Sevilha, que vale a pena procurarem, que é um projeto maravilhoso sobre bairros, em que, de uma forma expedita, e o professor Costa Lobo era-lhe muito caro, os planos expeditos para os bairros, que é um inquérito sumário, percebermos onde é que as pessoas não se querem se sentar e não têm um banquinho, onde é que as pessoas se encontram a falar, se pode uma praçazinha, ou as crianças. Eu tinha uma ficha dessas e nunca consegui que os políticos quisessem dar esse aval, porque depois quero ouvir ao compromisso de ter que fazer as medidas, está a ver? Agora, eu cheguei a fazer essa ficha, porque trouxe essa ideia de Sevilha, e era muito expedita, não era preciso um plano, era perceber pequenas melhorias que dessem requalificação no bairro, no lugar de encontro, se é o equipamento que falta, se é a pista de skate, se é até a mesa para jogar, os idosos jogarem, está a ver? Nunca se conseguiu fazer.
Pronto, é aquelas ideias, a gente lança 100, ganha 2 ou 3, ou 20 ou 2, mas é assim, mas continua, portanto, ou seja, eu como tenho essa ficha, de vez em quando encontro os meus colaboradores e digo, e aquela ficha, quando é que vocês conseguem aplicar? Pronto, vai sendo assim, é só porque dizer que não se consegue tudo, não é? Porque também o político, e é que desencadeia metodologias dessas, tem compromissos, quer dizer, percebe? E, portanto, às vezes não dá ainda para isso, e lá as populações não têm um caráter tão reivindicativo, porque sentem que apesar de tudo houve melhorias significativas. Repare, está a aparecer escolas, está a aparecer centros de saúde, isso para mim, aquela questão que levantava a professora, para mim a equidade é isso. Eu costumava dizer que queria um equipamento, queria as cartas de equipamentos para que o menino da Zona Rica da Lapa, em termos públicos, tivesse a mesma, o menino pobre tivesse a mesma possibilidade do menino rico. Agora, por exemplo, nós fizemos um projeto muito interessante que foi, verificámos zonas do ensino secundário que não havia escolas e eram zonas pobres, mas não fizemos a escola. Encontramos os ónibus, os alfacinhas e levamos essa população para outras escolas onde tem lugares a mais e misturamos os meninos pobres com os meninos mais ricos. E criámos esse projeto, deliberadamente. Ou seja, dissemos, não queremos guetos, não queremos a Zona Oriental só com escolas secundárias para os meninos da Zona Oriental. Então, se há aqui escolas que têm neste momento excesso de lugares, porque se perdeu a população, há os alfacinhas, e os alfacinhas levam as crianças de manhã e vêm à noite. Portanto, estão a ver que às vezes um projeto para a carta de equipamentos pode ser os alfacinhas, não tem que ser a escola. Obrigado. Bom, até mais. Mais uma vez, muito obrigada por essa aula que estamos sempre aprendendo e vamos acompanhando o processo de Lisboa. Muito obrigada.